E aí, gente, tudo bem com vocês? Galera, eu tô aqui para falar com vocês um pouco sobre cultura, escolas antropológicas, tá? E a famosa escola de Frankfurt, ok? Então, assim, só vou fazer um breve resumo sobre o que nós já vimos, né, em sala de aula, tá? Para a gente poder explanar melhor, né, sobre as escolas antropológicas e sobre a escola de Frankfurt, ok? Já vimos nas nossas aulas, galera, sobre cultura e vida social, sobre cultura como juízo de valor e produção social, ok? Nós já vimos sobre isso, tranquilo. Vimos também, gente, um pouquinho sobre ideologia em sociologia, ok? Nós vimos um pouquinho. E a gente estruturou mais a nossa linha de pensamento dentro da sociologia na cultura, ok? Beleza. Então nós vimos aí uma introdução sobre antropologia e um pouquinho sobre o bom e o mal selvagem, ok? Onde nós vamos ter o nosso Michel Montaigne de 1533 a 1592, é o período aí de vida dele, né? E a obra do Michel Montaigne é bem relativa, viu, gente? Ele relativiza as culturas, tá? Então, assim, olha que interessante essa ideia do bom e do mal selvagem, não é? Ali, a partir do início das discussões sobre culturas diferentes, né, que nós vamos ter na Europa com a maior efervescência a partir do século XVI, com uma explosão maior ainda sobre essas discussões no período do século XIX, nós vamos ter com Montaigne a seguinte concepção de que nós não podemos derrubar a cultura de outros povos, também nós não podemos endeusar a cultura de outros povos. Nós temos que relativizar o grau e a importância e as culturas em si, né? Nós temos que olhar para cada cultura com um grau de importância relevante, né? Sem colocar uma sobre a outra, né? Então, existe meio que esse relativismo cultural de Montaigne, sabe? Michel Montaigne. Então, perceba que o Montaigne, ele é um filósofo, né, francês, que ele traz essa nova perspectiva sobre o europeu em relação às outras culturas, ok? Então é importante a gente saber disso, que a partir ali do século XVI, que é o período de vida ali do Montaigne, né, nós vamos ter essa interpretação. Já vi também quando estudava sobre Montaigne na faculdade, que assim, quando os europeus vieram com aquela interpretação, por exemplo, da antropofagia, né, que é o consumo de carne humana dentro de um ritual, né, espiritual, enfim. O que acontece? Os europeus ficavam todos horrorizadinhos. Ah, que é isso? Okay? Só que, olha como Montaigne é. Será que a nossa civilização, o nosso povo europeu, né, como vai dizer Montaigne, né, também não tem as suas aberrações, não tem as suas barbáries, vamos dizer assim, não tem os seus problemas, não tem esse tipo de situação que o próprio indígena, por exemplo, vai fazer, né, da antropofagia? Na mesma Europa do século XVI, que ficava chocada com a antropofagia, se matavam pessoas com a acusação dessas pessoas serem bruxas, né, em praça pública, na frente de crianças, não é? Então também não é um ritual espiritual, né? Enfim, então perceba que o Montaigne faz isso. Ele traz esse relativismo entre as ideias, ok? Logo depois do Montaigne, gente, e dessa concepção a partir aí do intercâmbio, né, a partir dessas grandes navegações, desses impérios coloniais que vão trazer novas informações sobre outros povos, que aí nós vamos ter essa interpretação do Montaigne frente a tantas outras pessoas, que você vai ver agora, uma delas, né, que acreditavam que a Europa tinha uma superioridade sobre outros povos, ok? E um desses indivíduos, né, bem depois de Montaigne, né, vai ser o Edward Taylor, né? O Taylor, gente, ele vai ser um dos fundadores da interpretação evolucionista. E o evolucionismo do Taylor nada mais é do que você olhar outras culturas usando o seu referencial, ou seja, usando a sua cultura como referencial. Então perceba que o Taylor, com o evolucionismo, ele vai olhar para outras culturas que não sejam europeias, mas usando a réguazinha, né, usando a visão europeia sobre outras culturas. Então perceba, eu vou analisar culturas no Oriente, na África, na América, né, no caso América do Sul, aqui, né, sendo mais específico, vou analisar essas culturas com a minha régua, com o meu olhar europeu sobre essas culturas, certo? Então o evolucionismo vai ter essa característica e isso vai ser mais evidenciado no livro do Taylor chamado Primitiva Cultura, ok? Se eu não me engano, é de 1871, tá? É 1871 essa obra do Taylor. Então perceba aí, século XIX, tá? Perceba também, ó, 1871 é o mesmo período, né, só que um pouquinho depois do surgimento da sociologia, que vai acontecer ali em 1830 a 1842 com Augusto Comte, né? É interessante a gente analisar isso, porque você começa a ver a preocupação das pessoas em entender a realidade social, as relações sociais, ok? Então, gente, isso aqui é uma breve explanação sobre o que nós já vimos, ok? A partir do evolucionismo, nós vamos ter
aí uma nova concepção de análise, de olhar sobre outros povos, tá? E aí, no caso, nós vamos ter o difusionismo, o culturalismo, que pode ser chamado também como particularismo, né, por algumas pessoas, por alguns intelectuais da sociologia, da antropologia, certo? Vocês vão já entender por quê. Nós vamos ter o estruturalismo também, não é? E a antropologia interpretativa, nós vamos ver também tudo isso, certo? Então, o que eu falei agora há pouco, até Taylor, não é? É só para a gente poder entender as visões, né, de mundo que aconteceram ali do século XVI, né, até o século XIX. Então perceba, a partir do século XVI nós vamos ter essas discussões sobre culturas, sobre outros povos. A diferença é que nós vamos ter europeus que vão olhar os outros povos com um olhar mais, vamos dizer assim, relativo, como é o caso do Michel Montaigne, né? Isso no século XVI, e mais à frente nós temos um exemplo aí de europeus que olhavam para outras culturas sem esse olhar relativo, mas sim um olhar eurocêntrico, ou seja, em que eu olho para as outras culturas a partir da minha referência, a partir do que eu conheço por cultura, a partir do que eu conheço como civilização, ok? Então nós temos essa diferença. Lembrando que a partir do século XVI nós também vamos ter aí uma questão de construção de determinismo biológico e determinismo geográfico. Por isso que depois nós vamos ter um determinismo biológico mais agressivo, começando pela parte do fenótipo, né, que os europeus vão acreditar nisso, né, e vão acreditar que isso faz com que o homem branco seja superior aos outros povos, né, aos outros indivíduos, ok? Então, como assim, Jefferson? Pronto. Nessa discussão entre Michel Montaigne até o Edward Taylor, né, nós vamos ter aí várias discussões que vão acreditar que o homem branco, pela geografia, ou seja, a configuração do território, relevo, enfim, vegetação e tudo, enfim, e pelo clima, né, esses homens desenvolvem melhor do que outros de climas mais agressivos, né? Então, o europeu, segundo essa concepção eurocêntrica, que o Taylor vai acreditar, né, que parte desse determinismo geográfico, né, era um dos fundamentos que faziam com que acreditassem no homem branco como algo superior, o homem europeu como superior. Então, gente, entre o século XVI, que nós vamos ter aí o Montaigne, né, até o século XIX, que nós vamos ter ali o Edward Taylor, nós vamos ter essas discussões deterministas, né? No caso do Montaigne, vai ter o relativismo, né? Vai ter um olhar sem referencial, simplesmente um olhar sobre outros povos de forma até mais ética, vamos dizer assim, não é? Já com o Edward Taylor, não, nós vamos olhar para outros povos com esse referencial, com o referencial europeu. E é importante dizer que dentro desse referencial europeu nós vamos ter o determinismo geográfico e o determinismo biológico, né? Desde desse intercâmbio, quando esses grandes impérios coloniais vão se espalhar pelo mundo aí, e a gente vai ter o retorno, né, desses outros povos, vai ter esse determinismo. Vão começar a procurar explicações dizendo que os homens, os povos, né, de outras regiões são mais fracos, são menos desenvolvidos, né, do que o europeu, por causa do espaço geográfico, né, por causa do relevo, da vegetação, do clima, né, e por causa da biologia, né, do fator biológico de cada povo, né. É por isso que nós vamos ter aí concepções que vão acreditar que o fenótipo determina a evolução de cada povo, né. Como o fenótipo, que é uma conceituação biológica, né, é uma parte da biologia em que acredita que o gene, né, faz com que aquele povo seja mais evoluído do que outro. Mas como assim? Aquele povo que tem as mesmas características físicas, mentais, sociais, acreditava-se ali a partir do século XVI que o fenótipo fazia com que os indivíduos que tivessem, por exemplo, o gene branco, né, fossem mais evoluídos, porque se você olhar para as cidades de pessoas brancas, europeias no caso, né, você vai ver que são mais evoluídas do que outras cidades, do que outros povos, né, de outras culturas. Então, eles acreditavam que isso tinha muito sentido a partir do fenótipo, a partir do biológico, ok? Então, gente, é isso. Esse é o nosso primeiro, é o nosso resuminho, certo? Agora nós vamos de fato para as escolas antropológicas, tudo bem?